Se nós sair um pouquinho fora do mundo de provedores, se nós entrar no mundo das telecoms, que elas ganharam milhões, ficaram milionárias com o famoso Triple Play, hoje o Triple Play é um dos calcanhares de Aquiles das telecoms, quando elas vão competir com os provedores. As telecoms estão brigando com os provedores, estão brigando contra os provedores, porque elas não estão conseguindo competir com empresas de pequeno porte que entregam uma internet de qualidade melhor que elas nas regiões interioranas do Brasil. Então, a Telecom entra com um pacote de Triple Play, tem um provedor com um pacote simples de internet e consegue competir com uma grande telecom. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o mercado em si mudou. As pessoas estão começando a parar de assistir TV ou estão mudando a forma de assistir TV. Muitos estão assistindo no celular ou no computador e para isso a gente não precisa pagar uma linha separada, a gente só paga a internet. E elas estão começando também a diminuir a utilização de telefone, estão utilizando o WhatsApp ou outros meios de comunicação. Elas ainda continuam se comunicando. Então, o que acontece numa grande telecom? A grande telecom, ela se estrutura para ter um ticket alto de 300, 400 reais com telefone, TV e internet. E chega um determinado momento que o usuário não necessariamente quer mais esses três serviços. O usuário, o que ele quer é uma internet. Ele quer uma internet que funciona, ele quer uma internet que ele consiga ter um suporte, ele quer uma internet que tenha estabilidade, que não fica caindo toda hora, ele quer uma internet que tenha um ping baixo para jogar. Tá? O usuário está buscando isso e ele está deixando de buscar o famoso Triple Play. Então as grandes telecoms estão sofrendo já com essa questão do Triple Play. Isso é algo já que está acontecendo. E elas meio que declararam guerra, né, no público já, né, já meio que aberto isso, que elas estão brigando contra os provedores de internet, porque elas estão perdendo essa guerra no interior, porque muitos provedores chegam com uma oferta de internet, muitas vezes melhor que a da Telecom, o cliente não precisa comprar toda aquela parafernália de produtos que a Telecom muitas vezes inventa para empurrar para o cliente, e o cliente acaba adotando uma opção que é o provedor. E aí, muita gente vai falar assim, bom, mas e agora? Eu faço o quê? O que eu faço com o meu provedor? Se telefone e TV não é inovação, estou perdendo cliente, não estou conseguindo manter o ticket, ou não estou conseguindo trazer tantos clientes quanto eu gostaria para a minha base. E aí é uma questão bem interessante, porque sempre quando que a gente for falar em inovação, né, sempre quando a gente fala em inovar, a gente pensa em algo muito louco, muito diferente, algo totalmente fora dos padrões. Ou, né, muitas vezes, a gente não é criativo, a gente tem um bloqueio e a gente pensa que para a gente inovar, a gente só pode inovar no produto, mas a gente não pode inovar em outras questões. Por exemplo, a gente pode inovar dentro do provedor de um determinado setor do provedor. Eu posso fazer uma inovação dentro de um provedor em algum determinado setor do provedor, não necessariamente num produto que eu oferto para um cliente nosso. Vou dar um exemplo para vocês. Durante as minhas pesquisas, que eu sempre faço constantemente com os nossos clientes, de longe, o que mais reclamam, o que mais marcam lá ou escrevem que é o maior problema do provedor é mão de obra qualificada. É o que eu mais ouço. Eu vou conversar com alguém fala assim, nossa, meu grande problema, Matheus, é mão de obra qualificada. Agora sim, quem até hoje parou para criar uma estratégia interna dentro do provedor? Quem de vocês já parou para conversar? E quando eu digo parar, é ficar uma semana, um mês ou mais tempo pensando em maneiras que a gente possa trazer funcionários qualificados, e se eles não estão qualificados, qualificar para dentro da empresa. Geralmente, o que a gente tem assim, um post no Facebook com uma imagem bonitinha, contrata-se estagiário, contrata-se instalador, contrata-se isso, contrata-se aquilo, mas é uma coisa muito simples, nada estratégico, nada de grande valor que possa trazer muita gente para dentro do provedor. Eu conheci um provedor em Santa Maria que ele fez isso. Ele acabou com o problema de mão de obra qualificada dele. Acabou, não digo, mas diminuiu drasticamente. O que ele fez? Ele criou um programa de capacitação gratuita para a cidade, onde ele pegava pessoas jovens, e convidava para participar de um programa de capacitação durante 3 dias. Tá? Durante esses 3 dias,
um monte de gente se inscrevia, ele selecionava essas pessoas e as 20 melhores desse programa de captação ele trazia como estagiário para dentro do provedor. Então ele criou grandes eventos e 3 em 3, 4 em 4 vezes por ano, ele criou esse ciclo dentro do provedor dele para quê? Para botar 20 funcionários novos a cada trimestre ou a cada semestre dentro do provedor, funcionários já capacitados, já nivelados, com nível de qualificação mais alto. Ele investiu um dinheiro, né? Claro, ele está investindo um dinheiro, ele criou uma estratégia, ele realmente inovou, tá? Ele criou uma estratégia, ele está pagando para trazer funcionários capacitados para dentro da empresa dele. Porém, o problema de mão de obra qualificada dele foi lá embaixo. Então, ele teve uma inovação, ele criou uma inovação dentro do provedor e não foi necessariamente ligada a produto. A inovação não precisa necessariamente estar ligada na oferta do produto. Ela pode acontecer em outros setores dentro da empresa. Então, quando é que a gente detecta que um setor está muito problemático, quando é que a gente detecta um problema recorrente, quando é que a gente verifica alguma coisa que está acontecendo sempre o mesmo problema, nesse momento, esse problema que está acontecendo a todo momento é um sinal que a gente precisa criar uma solução para aquele problema que está acontecendo repetidamente. Tá? E essa solução geralmente se torna uma inovação que a gente acaba criando. Outro exemplo bem bacana de inovação é a Nubank. Tá? A Nubank, ela explodiu no Brasil, é uma fintech que explodiu com cartões de crédito. Mas olha só que interessante. A Nubank, ela não reinventou o cartão de crédito. Ela não inventou uma outra modalidade de pagamento. Ela não inventou, sei lá, pagamento por impressão digital. Ela não inventou pagamento por celular. Ela não criou uma grande disrupção no cartão. O que a Nubank, aonde que a Nubank inovou? Ela inovou na comunicação entre o usuário do cartão de crédito e a empresa né, a dona daquela bandeira lá, no caso a Nubank, ou se for um banco, tá? Imagina, para pensar qual que é o maior problema atual dos cartões de crédito que a gente tem. Geralmente ele é de um banco ou de alguma instituição, e quando tu quer ver o limite, quer consultar alguma coisa, quer fazer algum estorno, é muito complicado. Provavelmente tem que ligar para uma central, ficar 10, 15 minutos confirmando até o que tu não é lá no telefone, CPF, isso, aquilo, as pessoas ficam desconfiadas. A comunicação da instituição com o cliente no cartão de crédito era o maior problema de todos. O que a Nubank falou? O que ela pensou? Ela pegou esse grande problema, tá? E ela falou assim, eu vou continuar fazendo cartão de crédito, eu vou pegar esse grande problema e vou simplificar tudo dentro de uma plataforma e eu vou estar muito próximo do meu cliente. O meu grande diferencial como empresa, se falando da Nubank, não é em ter um modelo, um método de pagamento diferente, é estar próxima do cliente. Quando o cliente perguntar alguma coisa ou quando o cliente quiser resolver alguma coisa, essa resolução é feita num passe de mágica. Tudo funciona muito rápido dentro da Nubank. A Nubank, ela inovou na experiência que ela traz para o cliente dela. Então, não necessariamente a gente vai ter que ter a oferta de um produto diferente para a gente estar inovando dentro do nosso provedor ou para estar aumentando o valor agregado dos nossos serviços, porque a gente pode pegar outros setores, outras formas dentro da nossa instituição para ter uma inovação, resolver um problema e conseguir aumentar a nossa lucratividade, o nosso valor agregado, tá? Então, essa é uma coisa que eu acabo me perguntando bastante. Por exemplo, eu vejo alguns provedores gastando milhões aí com redende em sistemas de TV, mas será que o cliente desse provedor, ele tem uma comunicação limpa já com o provedor? O provedor consegue resolver o problema desses clientes facilmente? Será que esse provedor já está ao ponto de fazer um monitoramento proativo que detecta o problema do cliente antes do cliente ligar? Porque a gente tem tecnologia para isso. A gente consegue descobrir se a internet do cliente está dando problema ou não. A gente não precisa esperar o cliente fazer um teste para ver que a internet dele está lenta. É possível a gente verificar isso, tá? Então, será que se nós pegar todo esse dinheiro que a gente investiu em algo que não necessariamente é uma inovação e focar onde que dói para o cliente, será que isso não acaba trazendo mais resultado para o nosso bolso? Quantos de nós estão olhando outros setores? Quantos de nós estão olhando o cliente em primeira mão, botando o cliente no patamar, no centro do provedor e falando assim, a partir de hoje,
cliente que ligar para a gente tem que ser atendido em tanto tempo, e eu não quero ver nenhum problema que não seja fechado em menos de 8 horas, ou em menos de 6 horas, ou em menos de tantas horas. Isso é uma inovação.